É, daqui a 5 minutos começa a abertura da Blizzcon. Tá rolando pré-show aqui, então por enquanto tá. Tem nada demais pra se ver, né? Isso aí. Tá? E eu não estou mais jogando nenhum jogo da Blizzard há alguns meses já. Eu deixei minha assinatura do WoW expirar lá em maio, por aí. Não tem tempo que eu não jogo. Nem World of Warcraft, nem Diablo, nem Heroes of the Storm, nem Hearthstone, StarCraft nunca gostei de jogar mesmo, então dane-se. Mas eu nunca deixei de gostar das IPs da Blizzard, eu nunca deixei de procurar me informar sobre o que tá rolando, né? Tanto que eu vi os leaks que aconteceram, eu acho que eu acho que é claro que todo mundo tá sabendo do caso dos protestos de Hong Kong que aconteceram, né? E aí eu achei que, tipo, todo ano eu assistia a abertura da BlizzCon, às vezes quando eu tinha o ingresso virtual, eu assistia tudo, mas esse ano não vale nem um pouco a pena, até mesmo porque não tem nada que eu vá querer usar, até mesmo porque eu não tenho nenhum jogo que eu vou usar, né? E algumas, obviamente, alguns tiveram uns leaks, né? Tiveram o leak sobre World of Warcraft Shadowlands, que a próxima expansão vai ser sobre o Lich King. Bom, né? Acho que eu vim bem apropriado para isso. Teve o vazamento sobre Diablo 4, que a gente já tá sabendo praticamente um ano que vai ser lançado, né, desde o fiasco do ano passado, do Diablo Immortal. Rumores de que vai ser lançado o remaster do Diablo 2. Faz sentido, ano passado eles anunciaram o remaster do Warcraft 3. Faz sentido eles quererem reavivar a franquia com um remaster do jogo que fez mais sucesso até agora. Embora seja discutível, que eu acho que Diablo 3 empata, pelo menos. Eu espero que não tenha nenhuma novidade mesmo para Heroes of the Storm e Hearthstone. Todo santo ano eles anunciam uma expansão nova para Hearthstone. E pode ser que vai, obviamente, cartas, mecânica nova, não sei o que. Mais modo aventura, mais alguma coisinha. Vai ser novidade nenhuma. Heroes of the Storm possivelmente vai anunciar um evento que vai vir com mapa, que vai vir com 2 heróis novos. Que provavelmente vai ser do outro anúncio também que vazou, que é de Overwatch 2. Eu particularmente estou apostando que vai ser um mapa novo de Overwatch, baseado em Overwatch, e 1 ou 2 heróis de Overwatch, né? Estão falando que Overwatch vai ser pesado numa campanha PvE. E eu espero que seja, né? Porque isso vai atrair um público que hoje em dia não atrai. Overwatch, por ser basicamente um jogo PVP exclusivo competitivo, tem gente. Eu, particularmente, costumava entrar em Overwatch só pra fazer os eventos PvE. Gostava, era legal, era divertido. Se eles realmente focarem na campanha PvE, vai ser mais interessante.
Eu acho. Né? Por enquanto não tá tendo nada demais. Tá sendo um entrevista aqui no pré-show ainda, não tem nada demais, então tô mostrando pra vocês. Mas... tá, isso aqui eu vejo depois. E... estamos aqui no aguardo, né? Estão agora entrevistando alguém de Hearthstone pelo boné e a camiseta que ele está usando com o símbolo de Hearthstone, então... esperando. Bom, são 3 horas agora. Em teoria já deve estar para começar a abertura. Enquanto não começa nada, eu não tenho nada para mostrar para vocês. Diablo 4, né? O povo tava todo esperando ano passado e teve aquele fiasco do Diablo Immortal, vocês não têm telefone, né? A gente já sabia que estava em desenvolvimento, não era segredo para ninguém. Não era segredo para ninguém isso. Tiveram relatos que já o jogo foi scrapped, foi detonado, várias ideias, e vai começar. Vamos passar para lá então. Ah, ótimo. Ficou a porcaria do negócio lá. Pronto. Before we start the opening ceremony, I want to say a few words. You know, Blizzard had the opportunity to bring the world together in a tough Hearthstone esports moment about a month ago. And we did not. We moved too quickly in our decision-making, and then, to make matters worse, we were too slow to talk with all of you. Ele tá comentando sobre o que aconteceu no campeonato de Hearthstone. There's really two things. The first one is we didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. And the second is we failed in our purpose. Ele disse que eles não conseguiram atender o propósito deles e que não... Ele tá publicamente pedindo desculpas pelo que aconteceu, pelo banimento do jogador de Hearthstone que usou a entrevista para poder... para poder protestar o... Even as we speak, we aspire to bring the world together in epic entertainment. And I truly believe in the positive power of video games. Ele disse que o propósito dele é unir o mundo e que fazer as coisas serem positivas. Where the community comes together to compete, connect, and play, irrespective of the things that divide us. As an example, BlizzCon has people from 59 countries Está com uma saída agora só. Here at the show today. Ainda tem que aprender a usar o voice meter direto. That is the tá no OBS. power of video games to transcend divisions that surround us in so many of our places today. We will do better going forward. But our actions are going to matter more than any of these words. As you walk around this weekend, I hope it's clear how committed we are to everyone's right to express themselves in all kinds of ways, in all kinds of places. I've actually seen and heard many of you expressing yourself this morning. You use your vacation and your family time
to be here in Anaheim with us, and we are so grateful that you're here this weekend. Our best moments are here in our shared passion for Blizzard games. So once again, BlizzCon has brought us together, and today you're going to see a lot of the hard work of the Blizzard team. I am personally so proud of what we are building, and I hope you love it too. Thank you for joining us. So, are you ready to start the countdown? Let's do it. E agora tá saindo a minha voz? Ah, beleza. É porque eu tinha mutado o mic e não o desktop. Então, começou uma cinematic. Provavelmente isso vai ser... Não. Eles começaram de cara com Diablo. Eles estão querendo... Quiet. Shut up. Mandando alguém calar a boca. Sim, isso é Diablo 4. Porque isso aí, essa cena da Catedral de Diablo 3. He's not going to make it. He has to. Blessed Akarat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides. Look at me. All the gold we want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming. I know. Get over here. Now, breach the seal. Get us through that door! São caçadores de tesouro. O cara que tá morrendo aparentemente consegue abrir essa porta. By three, come. By three, thy way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you. No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! It worked! Ah, não é o Tirael. He's dead already. Não é o Tirael. Eles entraram. Shame he did. Oh well, cheer up.
gold splits better 3 ways instead of 4. Must be hidden here somewhere. Read this. Esse cara com certeza é um dos Horadrim. Three they come by, three thy way opens by the blood of them willing. Hail, hail the Creator. Ha! Hail the daughter of... Oh no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me. Os leaks eram verdadeiros. What is this place? I don't know. Ah, tá. Porque tem compressor no... Deixa eu tirar o compressor daqui. Melhorou? É porque eu usava os filtros direto no OBS. Agora que eu tô usando o Voice Meter, não tem porquê. Uh-oh. Eita, Undead. Então, os leaks eram verdadeiros. Os leaks de Diablo 4 eram verdadeiros. Ok. Não era a Lilith como eu estava esperando. Agora não dá pra negar, né? Eles estão melhorando cada vez. A Blizzard devia começar a fazer filme animado. Olha a qualidade disso. Olha a qualidade dessa textura de pele. Yes. And all the knowledge you seek is here. Você buscava qualidade. Você buscava o conhecimento e todo o conhecimento que você queria está aqui. Se entregue e fale a palavra. By 3 they come. By 3 thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Ok. Hail, daughter of hatred. Creator of sanctuary. Hail. A mãe de todos os demônios, Lilith.
Então, Diablo morreu, Baal morreu, Mephisto morreu. Eles apelaram para a mãe deles. Diablo 4 anunciado. Estão tentando apagar a porcaria que eles fizeram na BlizzCon no ano passado, que... Nossa! Ok, chegaram as vaias! Please welcome Game Director of Diablo, Luis Barriga. Então, começaram as vaias. Então precisa de uma plaquinha. Good morning, BlizzCon! It is so very good to be here. I want to thank all of you for coming, and a big thank you to Blizzard Cinematics for starting things off the right way this weekend. I know you all want to hear about the game, so let's get to it. Diablo 4 is Darkness, World, and Legacy. Let's start with Darkness. Ele começou falando assim, vamos começar do jeito certo, porque a gente não terminou do jeito certo da última vez. The story or the horror elements that we've embraced. The first thing you will notice about Diablo 4 is that we are going back to the franchise's darker roots. Eles vão voltar para as origens negras da franquia, das origens mais obscuras. It'll mean occult symbols and rituals. More importantly, it will mean victories are neither clean nor guaranteed. We hope you're as excited about that as we are. Then we have World, also super important for Diablo 4, because we've only seen glimpses into Sanctuary in previous Diablo games. But those glimpses have enthralled us and captured our imaginations. With Diablo 4, we want to put the world of Sanctuary front and center. Okay. We want every character, every monster, every faction to have a sense of place. Drowned undead that emerge from the coastlines. Brutal goatmen that come from the hills Eles above us. finalmente decidiram sair de um pedacinho e expandir e mostrar o mundo de Santuário inteiro. Gothic and medieval version of hell. E mostrar a versão gótica e medieval do inferno. Also how you'll experience most of our game. It is there that you will find enemy camps and friendly towns alike. It is also where you'll find players to interact with, whether it's to trade with them, group with them, or should you choose to do so, murder each other in PvP zones. Ok, PVP em Diablo 4. E personagens aparecendo no mundo. Agora falta saber se vai ser estilo MMO ou se vai ser estilo Path of Exile. That we still are inspired by from Diablo 2. Or the best-in-class visceral and fluid combat from Diablo 3 that we still enjoy. We are approaching this series with complete reverence, and we hope that it shows. If you are new to the series, we want you to feel like we did. Eles vão usar o clima dark negro do Diablo 2 com um combate fluido que todo mundo gostou de Action RPG, developed Diablo for 3. PC, PlayStation 4 and Xbox One. Diablo 4 vai ser um action RPG isométrico para PC, PS4 e Xbox One. On that note, we want to offer you a first glance at Diablo 4, along with our first three classes. The Barbarian, the Sorceress, and the Druid. Oh! As três primeiras classes reveladas de Diablo 4. Barbarian, o Bárbaro. Sorceress, a feiticeira, né, que provavelmente a tradução não vai ser feiticeira, porque são os Witch Doctors. E druidas. Finalmente vão ter druidas de novo em Diablo. Druida era uma das minhas classes favoritas, apesar de que eu jogava mais como Amazona. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction.
I witnessed senseless slaughter, Tá um visual muito Diablo 3 pure hatred, ainda, o que não é ruim. executions, agony. É visual de gameplay, isso. My turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. A Sorceress provavelmente vai ser arcanista em português. Porque ela é a... Olha, temos um bárbaro novo! E o druida? Ah! O Eri-Urso! Yes! Eu adorava isso no 2. Agora tem montarias. Ok, isso é interessante. PVP. Bárbara até agora tem sido muito Bárbaros Diablo 3. A Sorceress tem sido a feiticeira. Olha a mini fera de cerco. Aquilo era o Leoric. You think me mad, old friend, but I know these dreams. They tell of the future. Hell is coming, brother. Hell is coming. A grande pergunta que fica é de quem é aquela sepultura? Se é do Cain ou do Tirael. All right. How'd you guys like that first look? Eu achava que eu não ia ficar empolgado com esse anúncio. Eu fiquei. We have panels where we're going to go deeper into the features, the systems, the world, the art of Diablo 4, starting with an unveil panel right after opening ceremony on this stage. But that's not all. The team's been working super hard on the game, and therefore we've been able to bring a little bit of that, a little taste for that. That's right, we have a very early look, a demo playable on the floor today. Tem um demo jogável na BlizzCon para eles experimentarem. We hope you have as much fun playing it as we did making it. And once again, on behalf of the game team, thank you all and see you in hell. Eu realmente estou surpreso, porque eu achava que eu não ia gostar. Eu não ia sentir vontade de jogar esse Diablo 4. Eu estava errado. Eu estava errado. Vamos para o anúncio da próxima expansão de World of Warcraft. Ah, tá, ok. Aí a gente olha o teleprompter ali embaixo, ele tá chamando todo mundo. Então, não. Heroes of the Storm. Legends of the Tavern. Heroes of Overwatch. Ninguém jogando Hearthstone. Ready to battle the minions of hell in Diablo 4, the brave souls of Sanctuary. Opa, valeu, follow, Super Ted. It feels really great to be able to say the words Diablo 4 out loud. We use code names when we're working on the game, and we train ourselves not to reference the real name. And so when we're able to kind of come out and finally say Diablo 4, it feels a bit wicked. Diablo 4. Diablo 4 já estava em produção na BlizzCon do ano passado e ninguém sabia o que fazer. Estavam tentando fazer terceira pessoa. Depois do Backlash,
the beginning of what's made Blizzard great in Hall E. Não, The Blizzard Arcade has an old school arcade vibe. Gather there with Então, friends, play some games, o meu OBS deu uma crashada aqui, mas já voltou. Eles estão anunciando Blizzard For the Arcade. very first time at BlizzCon, we have Rock and Roll Racing, Com todos os jogos da Blackthorn, Blizzard. Eles estão lançando Blizzard Arcade The com Lost Vikings. Rock and Roll Racing You've never experienced Blackthorn these before, e Lost and Vikings. you want to relive the magic, then the arcade is a great place to hang out. Joey Ray's Bar, as well as the Slaughtered Calf Inn are there, so you're welcome to kick back, relax, and enjoy. But the arcade isn't just a celebration of where we've come from. It's also a showcase. Ah tá, o Blizzard Arcade não é um produto. Blizzard Arcade é um showroom deles. StarCraft 2. If you're a StarCraft fan, we have two exciting things for you in the arcade. Estão For falando several de years, StarCraft we've been 2. working with Google and the DeepMind Artificial Intelligence Project. The DeepMind group has taught agents how to play the game as part of their AI research. And I'm excited to say that for the very first time, players are going to be able to pit themselves against DeepMind AI agents right here on the show floor. Ok. We have StarCraft 2. we have master level agents. We have a diamond level agent. Eles criaram Just a quick inteligência note, artificial if you com try o this, DeepMind da Google you will not win. para jogar contra. 3 of you will win. I won't win. For StarCraft 2 fans, we've also been really hard at work on bringing an iconic villain to life. I'm excited to announce that the leader of the Sons of Korhal and the ruler of the Terran Dominion, Arturus Mengsk, is coming to the game later this month as the next co-op commander. Mengsk vai ser o novo Mengsk is unlike any co-op commander commander. you've ever played, and at BlizzCon, he's loaded up and ready for you in the arcade. Let's talk Heroes of the Storm. Para quase nada de StarCraft. Eu não tenho uma plaquinha, eu esqueci completamente de Heroes StarCraft. fans, the team Mas vamos has ver. brought Deathwing the Destroyer into the Nexus. Já tinha anunciado Deathwing como herói novo Deathwing para is Heroes of the actually Storm. the most requested hero of all time, and we're excited for you to have an opportunity to play. Deathwing actually has 2 forms with 2 different sets of abilities, bringing the iconic World Breaker fantasy to life. And Deathwing is playable here for the very first time in the Blizzard Arcade. Yep, tá disponível para jogar com Deathwing. Everyone Lá. with a BlizzCon or virtual ticket will automatically receive Deathwing when he enters the Nexus. E o Virtual Ticket garante Deathwing para todo mundo que comprou o Virtual One Access more Ticket thing to talk Dex. about with Heroes, and it's that in celebration of BlizzCon, all heroes are free from now until November 10th. So if you've ever wanted to jump in and play, Olha, todos os heróis estão de graça no Heroes of the Storm até dia 10 de novembro. we have one other thing in one of a real-time strategy game in the Blizzard Arcade for you. It is called Warcraft 3 Reforged. Hora de botar mais uma plaquinha, porque Heroes of the Storm, nada novo. We recently started the beta, and we're ready to E eu ainda errei, porque eu falei que eu ia ter só mapas e heróis novos. Eles só falaram do Deathwing e disse que não ia ter nada novo. Beta access to Warcraft 3 Reforged starting Tuesday. And we'll announce the release date for Warcraft 3 Reforged soon. Soon TM This Blizzard. month is an important one in Yeah. Warcraft history because we are celebrating both the 25-year anniversary of Warcraft and the 15-year anniversary of World of Warcraft. 25 anos de Warcraft, 15 anos de World of Warcraft. Beleza. We Eles kicked vão... off that celebration 2 months ago with the launch of WoW Classic. Eles começaram a celebração 2 meses atrás com o And lançamento we've de been WoW excited Classic. to welcome back millions of players to Azeroth. It's been a really amazing experience to see the beginning of the game all over again.
You know, many of you, I've heard cursing your limited bag space. Many of you are experiencing Muita gente xingando maybe for the first time. Muita gente xingando as mochilas limitadas, muita gente conhecendo Baron's Chat pela primeira vez. It's part of that anniversary celebration, and in remembrance that for some of you, your favorite flavor is vanilla. We have vanilla ice cream for sale in the WoW concessions area. E como como o sabor favorito de sorvete de todo mundo é baunilha, eles estão vendendo sorvete de baunilha. Vanilla é o como se chamava o WoW Classic. BlizzCon isn't just a celebration of our games, it's also a celebration of the players who play them. And here you can see some of the most skilled pro players compete in our games. I want to thank everyone out there for giving your energy and your support to your favorite teams and favorite players. About a month ago, we held the grand finals for the Overwatch League in Philadelphia. Congratulations Hora de to the Overwatch. San Francisco Shock and Falando do Overwatch 2019 MVP Sinatra. Next season, Nossa, the vai league Ana is Sinatra. moving to a home and away format. And that means there's competition taking place in 20 cities all around the world. And this is the very first time that something like this has been done in esports. And so it is a great time to be a fan of the Overwatch League, and it's a great time to love it. Ele tá falando do Overwatch League, de como eles expandiram a liga. At BlizzCon this weekend, the best of the best are going to battle it out in the Overwatch World Cup, featuring more than 30 country-based teams from all around the world. Eles estão falando agora do momento esports, né? Vai ter a Copa Mundial de Overwatch, World Championship Series, Copa do Mundo de StarCraft, Grandmasters de Hearthstone, World Championships, Copa do Mundo de Arena de WoW, WoW Mythic Dungeon International Tournaments. E o torneio internacional de Mythic Dungeon. Ano passado era invitational, era por convite. Agora é realmente a disputa de Mythic Dungeon. Isn't just about celebrating our pro players, it's also celebrating with you, the Blizzard community. One of the highlights of the show is our community night contests, and for me, that's actually my personal favorite of the show. I am pleased to announce that Darren DePaul, voice of Reinhardt, among other famous Blizzard characters, has returned to host. This is one of the places where you really see the vibrant and creative gaming community that is Blizzard and is BlizzCon come to life. Estão falando da comunidade Blizzard, de como eles são inclusivos, de como eles trazem as pessoas junto, como eles juntam as pessoas, né? That are Blizzard employees, and they're there in the crowd. And the reason that all of us are here is you. We're here to celebrate this moment with you. You know, we really look forward to this weekend. This is a highlight for us all year to come together and to celebrate all the passion. Funcionários da Blizzard apaisando no meio do público. All of you watching, we are grateful. Thank you for being here with us. BlizzCon, be good to one another. Welcome home. Please welcome Game Director of World of Warcraft, Ian Hazakostas. Ok, vamos falar de World of Warcraft. Hello, BlizzCon! Olha, o Ian não está usando sandálias, não está usando chinelo dessa vez. Parabéns! I am so honored and humbled to be up here with all of you on behalf of World of Warcraft. Toda vez que ele fazia um painel com o lore, ele tava de chinelo, mostrava aquelas unhas mal feitas dele. E dessa vez ele tá de tênis. Que bom, aleluia! Calça e sapatos de criança grande. O Rudy é para dizer hello, fellow youngsters, how are you? Só faltou o skate, né? Ano de aniversário de World of Warcraft.
an Alliance and Horde going head-to-head in a raid zone for the very first time. Moved beneath the waves with our Rise of Ashara update. Along the way, we've seen the Kultiran join the Alliance, and the Zandalari Trolls bolster the ranks of the Horde. And of course, we have Mechanomes and Volpera waiting in the wings to join them in our upcoming Visions of N'Zoth update. November 12th, we'll be enabling the world voltando. bosses, the Voltou. Zergos, and Khazak, but most importantly, the PvP honor system. Então, estão implementando o sistema de honra To finish up in Hillsbrad, I would recommend you get no this WoW done Classic. between now and then. Just a hunch. E eu falei que eu provavelmente estou mais adiantado do que os outros porque eu estou assistindo diretamente pelo site da Blizzard. Tipo, tirar do full screen aqui, tá vendo? Eu tô direto no site da Blizzard. Direto no site da Blizzard. On our end as the development team is being able to work with the community and harness the power of this incredible community in support of some incredible charitable causes. This year, I'm happy to announce that we're working with not one, but two different charities that both work on behalf of children. Eles sempre trabalhando junto com a Make-A-Wish mesmo. It's the Make-A-Wish Foundation, an incredible group that tries to grant wishes to critically ill kids. And honestly, we've had the pleasure of working closely with them over the Lucas years. F. Mack, valeu pelo follow. Inspiring young women Obrigadão. who visited us and who we worked with just a couple months ago. Acho que precisa baixar um pouquinho The mais o second volume disso. organization is we.org, which works to provide food, water, shelter, educational opportunities, and more to children in need around the world. Então, eles estão trabalhando agora com duas caridades, além First off, that is a throwback battleground, Korak's Revenge, inspired by eu abaixei, eu tô tentando mexer um pouquinho no OBS aqui porque tá... eu diminui o bitrate. Tava em 4K, eu diminui pra 3K. Inspired by some of the greatest raid encounters of the early days of WoW, from Kael'thas through the Lich King. Players who complete all three of those experiences will be able to earn their very own Obsidian Worldbreaker mount, inspired by Deathwing. Considerando que eu não sou afiliado, então eu não tenho botão de qualidade, tá todo mundo assistindo a 720. And everyone who logs in during the 2-month celebration will get their own little Lefarian pet. Ok. Todo mundo que entrar no WoW vai ter a chance de ganhar a montaria e vai ganhar o pet do Nefarian. The Arena Plaza for a toast and a celebration with the World of Warcraft team. To toast the 15 years of Warcraft, of World of Warcraft, 25 years of Warcraft, and to the best that is yet to come. Now, as fun as it's been reflecting on the last 15 years and this past year in World of Warcraft, eu também não achei que eu fosse dizer isso, mas essas coisas da celebração de 15 anos estão me querendo fazer voltar a jogar World of Warcraft. And so that raises the question, really, where would we go from here? What is next in store for Azeroth? Próxima expansão de World of Warcraft. As we stand right now, the Horde and the Alliance are perched on the edge of a tenuous armistice, finally putting an end to the battle for Azeroth that has ravaged their world. E voltou agora com o cinematic da nova expansão de World of Warcraft. Ice Crown.
Sylvanas, olá. A monument to our suffering. Bom, agora a gente sabe onde Sylvana foi depois que ela fugiu no final de Battle for Azeroth. Where a usurper sits on a frozen throne. Onde o usurpador senta-se no trono. Pronto, de volta. Sylvanas versus Bolvar. Ok, e aí entende-se porque o Bolvar tá com os olhos azuis. Bolvar modo de combate. Fala, Júnior. Sim, já anunciaram Diablo 4, vai ser um action RPG isométrico igual ao Diablo 3, com um clima sombrio de Diablo 2. A gente tá vendo agora o cinematic da nova expansão de World of Warcraft. Sylvanas versus Lich King. To wear this crown. To wield so much power. That power will be your prison. This world is a prison. Eu devia ter feito mais uma plaquinha de World of Warcraft, Sylvanas Lich King. Eita, ok, não. Surprise, motherfucker. Ok. Blizzard surpreendendo. Nada de Sylvanas Lich King. And I will set us all free. Sylvanas disse: este mundo é uma prisão e eu vou libertar a todos nós. World of Warcraft Shadowlands. Mais uma plaquinha para coleção. So now do the blue eyes make sense? So yeah, that just happened. We were once told by... E agora os olhos azuis fazem sentido, que foi no vazamento da foto do Bolvar. And now for the first time, there is none. Sylvanas herself warned us that in the end,
death claims us all. Well, death is coming for us. And if we want to stand a chance, we are going to have to go where no living soul ever has. We are going to the Shadowlands, the world that is the afterlife for the entire Warcraft universe. Now, along the way, we will get a chance to meet some of the fallen and learn their fates. But this is not a familiar world full of orcs and trolls and a próxima expansão vai se passar em Shadowlands, que é a Terra dos Mortos, né, onde ficam as almas do mundo de Warcraft. Vão encontrar algumas... Eles vão encontrar algumas pessoas caídas e descobrir o que aconteceu com elas. É a fonte do flagelo, é a fonte do poder do flagelo. É de onde vem os Spirit Healers que ajudam a gente a voltar para o mundo quando a gente puxa um pouquinho demais de mobs. Vamos ver como é que fica Shadowlands. Eternal veil screams, torn asunder by her. Within the realm of shadow lies the darkest of terrors, which should never be set free. The Shadowlands are infinite. Their terrors and beauty were never meant for more. Explorar Shadowlands. They can bear to behold all that awaits them. Revendreth, nova zona. Muito Ravenloft feelings. Nova zona Ardenweald. Maldraxxus. Isso aí são os afterlife de cada um, né? Bastion. Olha. De quem acreditava na vida, né? Covenant. Escolha. Novas facções. Cada zona dessa é uma facção nova, o que parece. Obviamente, novas dungeons e raids. Cada zona vai ser uma facção. Acenda a Torre dos Condenados. Death comes, and the end of everything is just the beginning. Não falaram muita coisa, não. 4 zonas novas, Covenants, que vão ser as novas facções. Já está no pre-purchase e vai chegar ano que vem. That is just a little glimpse of this incredible world that awaits us. Ahead of us lie many fateful decisions. Because at its core, Shadowlands is an expansion that is built around the idea of choice. Agency and self-expression, in the rewards you pursue, and in the allies with whom you cast your lot. I know you have a ton of questions, like what the heck is a expansão é sobre... sticking out of the sky above Icecrown, what other changes are coming to World of Warcraft. Essa é uma expansão sobre expressão pessoal, sobre liberdade de escolha e das facções a qual você se alia. Also, playable here on the show floor, we invite you to journey into the zone of Bastion and to begin to explore the Shadowlands. Já tem uma zona disponível lá, Bastion, né? Uma das 4 zonas. And it's going to be an incredible weekend ahead. I can't wait to share it with all of you. And now, it's my pleasure to turn things over to Ben Thompson on the Hearthstone team. E agora vamos falar de Hearthstone. Que devem anunciar uma expansão nova, nova aventura solo, nova aventura PvE
E só. Cara, o Ben Brode faz falta. So thrilling to be here with you today. Holy cow level, that Diablo announcement. And World of Warcraft Shadowlands, you gotta be kidding me. I am so excited for what we are showing you here today. I don't know about you, but I cannot wait to play some games. Can you? Look, whether it's demons crawling out of the very bowels of hell, or the skies above us shattering to pieces, it is clear that Blizzard loves telling you a good story. Sometimes we feel, however, that Blizzard gosta de contar uma boa história para todo mundo. To enjoy a good tale. E é na taverna que todos gostam de escutar essas histórias. Right here at home. Take, for instance, the story that we've been telling you this year, in the Year of the Dragon. For the very first time, we've introduced you to a story that is taking all 3 sets to tell. It is so big and so awesome. We have been having a lot of fun putting it together. We cannot wait to show you how it all comes to an end. But let's talk a little bit about how it all began. The Rise of Shadows, you were introduced to the formation of a League of Evil. Their plot to steal Dalaran and just Criação da Liga do Evil, da Liga do Mal, followed by the Saviors of Uldum. Seu plano de roubar. And the League of Explorers answered the call to adventure. A Liga dos Exploradores. Seeking to wipe out the plagues that Rapham and his followers had set loose upon the world. Well, that brings us to our third and final chapter, does it not? The curtain rises on a shimmering twilight sky across a blanket of snow. A chill wind gusts across an ancient... Bom, a nova expansão vai ser em Northrend. Now, the League of Evil and the League of Explorers, well, they've chased each other across all of Azeroth to arrive here in Dragonblight. Dragonblight. Então, ele está falando que a Liga do Mal e a Liga dos Exploradores se perseguiram através de toda Azeroth até chegar em Dragonblight. Heróis não podem voar. Heróis não podem voar, eles caem como estrelas cadentes. Será que alguém vai sobreviver? Dragões, dragões, dragões. Vai ser uma expansão de dragões. Já sabemos. Descent of Dragons. Ok, a gente já sabia. A gente já sabia. That's right. The Year of the Dragon is going to finally earn its name with more dragons in a single Só uma expansão nova. than ever before. Now you're going to recognize quite a number of these from Azeroth's storied history, but we've stuck a couple in there of our own devising as well. Tentaram fazer a abertura de sábado de manhã e falharam drasticamente. Cara, eles fazem uma animaçãozinha dessa para todas as expansões que eles lançam. Uma música engraçada com esse tipo de animação. É todo ano igual. You want to dive in and take a look? Todo ano igual. Now, it wouldn't be right to make a set based around dragons without at least acknowledging the most terrible, the most feared and fearsome dragon ever to walk the world of Azeroth. No, not Deathwing. It's the progenitor of all dragonkind, the fearsome Galakrond. Galakrond is Hearthstone's newest hero card. That is to say, he takes the place of your own hero when you put him into play. He also brings with him a powerful new battle cry and his own unique hero power. But here's the key. He becomes stronger, more powerful, when you make use of our newest keyword, invoke.
It's important to note here that Invoke has its effects on Galakrond, whether he be in your hand or in your deck. And by doing so, you will allow him to achieve his second form. Gets a bit stronger. Now, believe it or not, there are actually those who eagerly await Galakrond's return, those who praise his name across Azeroth. And as a result, the Invoke keyword will occasionally show up on some neutral cards as well. Doing so will allow you to achieve the most feared and third final form of Galakrond, that of Galakrond, Azeroth's End. Now, I don't know if this actually signals the end of all of Azeroth. Frankly, from what we've just seen, I'm pretty sure that's Sylvanas' job now. But it sure as heck signals the end of any game. Ok, estou mostrando como é que funciona a nova palavra-chave, a nova mecânica que é Invoke, né? As cartas vêm com Invoke alguém. To the terrible power of Galakrond and be able to harness it for themselves. Eita! In the form of a unique Como hero, assim? bringing a unique battle cry and a one-of-a-kind hero power as well. Gente, pera aí. He takes care of his friends. He is assured that everyone will receive a copy of all 5 Galakrond legendary hero cards for free just for logging in when the set launches. But you may ask, what of the just and noble? What of those pure of heart, or more on the side of Gente, good? esse bot tá muito nazista. Where are my League of Explorers in this? Well, there are plenty of our winged friends eager to join the fight for good as well. You all know Ysera. Let's say hello Gente, o que ele to the fez good legendary dragon, com salsa? Ysera Unleashed. She's my favorite too. And finally, what would a dragon be without their fearsome breath weapon? If you're a shaman, you're gonna have access to lightning breath. Não, 10 segundos só. Ele... Yeah, we see all Como fazer para tirar o timeout é que eu não sei. Ainda. Peraí, vamos voltar aqui. You see, with every set, every class in Hearthstone, não, o timeout que ele tomou foi por símbolos. Dragon, each and their own. Ah, We're sure to see their presence being made known in the meta as soon as we release this newest and final chapter to the trilogy on December 10th. Cadê o salsa? But for those of you looking to dive into the action a little sooner, pre-purchase begins today. Now, normally that'd be it for Hearthstone. We've given you an amazing new set, an awesome new cinematic, and a song that I know I'm going to be humming for the rest of the weekend. But we're not done. Nossa, não. We want to leave you with something a little special Não. before we go. As Hearthstone players ourselves, we all continue to enjoy a variety of ways to play this game we know and love. Tá, ok, eu já acho que agora eu consegui. Pelo menos já acabou o timeout. Gente, esse bot do String Elements tá nazista. Desculpa, salsa. Foi mal aí. Ok. New mode that we like to call Hearthstone Battlegrounds. Pera. Tá, eles não anunciaram. Vou ter que tirar a plaquinha porque eles não anunciaram só a expansão. Tira a plaquinha do Hearthstone porque não foi só uma expansão. In this mode, you and 7 other players are challenged to recruit minions and send them into battle against your opponents until only one victor remains. Eles fizeram TFT de Hearthstone. We have had so much fun making this, and we've had even more fun playing it. É um modo novo de jogo. Isso é Teamfight Tactics no Hearthstone. Over the next 2 days.
The open beta for this new mode is going to start on November 12th. But for those of you Eu achei que fosse ser um Battle Royale, mas não. Isso é Teamfight Tactics de carta. Você recruta minions para jogar contra os outros oponentes. On the Mythic stage at 3:30. We look forward to seeing you all there. From the very beginning, Hearthstone was always intended to be a warm and welcoming place. Pois é. It's a place and a home far away from a confusing and often frustrating world. Achou errado, otário. Achei que ia ser só expansão. Join our friends and gather around the fire. With the return of the Hearthstone Tavern here at BlizzCon, we hope you do just this. We absolutely invite you to come by and tell us what you think of the new mode. And we love answering questions about the newest set. But mostly, we hope you just drop by, if only to take part in the warmth and the friendship that the tavern has to offer. I know I'll be there, and I look forward to seeing each and every one of you. Cara, não é muita coisa. Falando agora sim, mas tipo, ele anunciou um modo novo de jogo do Hearthstone, então. Não é porra nenhuma. E agora, Overwatch. Overwatch was created to rescue humanity from the Omnic crisis. We became the greatest champions of peace and progress mankind has ever seen. É o Winston que tá narrando. Everybody knows Overwatch got shut down. Half of them are just mercenaries now. The people decided they were better off without us. They even called us criminals. They tore our family apart. Papa told me, after so many years of service, you gave Overwatch everything, and then they pushed you out. Real life is not like the stories our father told us. You were a fool for believing it so. Perhaps I am a fool to think there is still hope for you, brother. Human, machine. Before me, I see the future. Humans and Omnics standing together. Tudo é trecho dos curtas de Overwatch que eles lançaram até agora. The second Omnic crisis continues. The conflict between Omnics and humans has now claimed over 15,000 lives. But look around. Someone has to do something. We have to do something. Always remember, never accept the world as it appears to be. Dare to see it for what it could be. Winston? It's been too long! What is this? This is broadcasting on the Overwatch emergency frequency. I got a call. They're getting the band back together. They want me, but really, they need you. I have been called. I must answer. Always. The enemy is out there and getting stronger. The world is changing once again, and it's time to pick a side. We can make a difference again. The world needs us now, more than ever. Are you with me? Yes, Winston. I am with you. Chamado de Overwatch e tal. E lá vem a Jeffrey Kaplan. Please welcome Game Director of Overwatch, Jeff Kaplan. Também. Nota que o Razicostas estava usando um HUD fechado. O Kaplan está usando um HUD fechado. Da Diva. It's so edgy this year.
I wore black. It's kind of like dad edgy because it's got a giant pink bunny on it. So I didn't quite get there. So I feel like you and I, and you know who I'm talking to, I feel like you and I have been together for a very long time. Like, we remember when WoW Classic used to be called WoW. Nós estamos juntos há muito tempo. A gente se lembra de quando o WoW Classic se chamava só WoW. Don't ever say that. I have something that I'm very embarrassed to tell you now, and I'm only telling you because we have this close relationship. I totally forget what I'm supposed to say right now. Like, I don't have a clue. Just drew a blank. Anybody who knows me knows I can just ramble for it. Tem algo muito embaraçoso que eu quero dizer para vocês agora que eu esqueci exatamente o que eu ia dizer. I can, from the internet, I can read everything I'm supposed to say from the last week. Thank you so much for helping. Putz! Oh my God. Eu esqueci completamente do que eu ia falar, mas graças à internet, desde a semana passada, eu posso lembrar de tudo que eu ia falar. Todos os leaks, ou seja... The WoW team made a cinematic called Shadowlands, and picture my face where Sylvanus's was, and then instead of that helmet, it was my cell phone. And that, yeah. I should probably talk about Overwatch now. I'm just digging a hole, you know? Ou seja, se ele tá falando que já devia, o que ele devia falar tá tudo na internet, então já levantar a plaquinha. Overwatch 2. And let him hear it. He's watching with us right now. Chris came out 5 years ago on this stage, and he said it's time for a new adventure, and he wanted to take us Chris all Madsen, with him. quando ele anunciou Overwatch. He came out and he announced Overwatch, and it was one of the most special moments of my life. And the women and men who work on Overwatch have been working so hard to make something very special. And today they'd like to dedicate that to you. So please enjoy. E aí agora, o trailer de lançamento de Overwatch 2. Morrison é o Soldado 76, a Mara é a... Esqueci o nome dela. Ziggler é a Mercy. O herói novo que foi vazado é aquela guria de cabelo branco na foto. Winston? May. What's on your mind, May? Do we have enough people for this mission? As long as we stick together, we'll be fine. If you're going to show, now would be a good time. Attention! This is your captain speaking. We are Olá, on Tracer. approach to Paris. That's our cue. You may now power on your electronic devices. Weather is mostly cloudy, with a 100% chance of null sector invasion. Winston, clear as a spot to land. We'll be right behind you. You better be. Winston, limpa um lugar pra gente pousar. I don't know, May, but the people down there need help. And right now, we are all they've got. As pessoas lá embaixo precisam da nossa ajuda e nós somos tudo que elas têm. Bonjour, officer. We're here to help. C'était un singe? Aquilo era um macaco?
Ok. You got it. What was that? O que foi aquilo? Aquilo se chama fudeu. Era uma vez uma nave. Definitivamente era uma vez uma nave. Stay with me. Winston! She needs help. We can't stay here. Tracer, get everyone out of here. I'll hold the line. But you said to stick together. Don't worry. I'll be right behind you. You'd better be. Olá, Genji! Opa, roupa nova de ninja pro Genji? Reinhardt. E a Brigitte? Brigitta. Ela tinha que falar isso de novo. Hello, Winston. Echo. Let's get you back in the fight. Interlock shields. How are we going to stop this thing? Interlock shields. Fato, a Blizzard sabe fazer cinematics. Victory is ours, my friends! Hi, Lena. Brigitte? Oh my gosh, you've grown! Oh, everyone, this is May. Hi, everyone. Nice to meet you. E o Reinhardt fazendo piada de paizão. Nice to meet you. Monsieur, does this mean Overwatch is back? Yes, we are.
Overwatch 2. Did you like it? Did you enjoy? Awesome. On behalf of the Overwatch team, I am extremely proud and excited to finally and officially announce Finalmente e oficialmente anunciar Overwatch 2. Now I know you have a lot of questions, but we always feel like our games speak for themselves, so let's take a look at the gameplay and then we'll talk. Olha, vamos mostrar já o gameplay do jogo. Vamos ver se vai ser também focado em PvE. Roupinha nova do Lúcio. What are you doing here? It's happening again. Paris was just the beginning. This is a global invasion. So, how's Overwatch enjoying our city? It's beautiful, except for all the killer robots. Missões de história. Then we know what we have to do. Famoso modo Borderlands. You're with me. We're getting aboard that ship. Modo PvE, para 4 pessoas. It has been too long, Master. I can't do this. You've made your choice. Pera aí. Nobody will stop us. O pessoal da Theon veio pra Overwatch. Not just no sector. Ou não. Lives are riding on what we do next. We'll have to fight. One city at a time. Missões de herói. Tudo missão virou missão co-op. Overwatch 2 é PvE mesmo. Upar os heróis. Customizar habilidades. Novo modo PVP. Eu sou bom em empurrar coisas. Novos mapas PVP. Novo visual, peraí. Novos heróis. Sojourn. Agora eu tô pensando que Overwatch 2 não vai ser um jogo novo, vai ser a nova versão do Overwatch clássico. Vamos ver se eles vão dizer que se todo mundo que já tem Overwatch vai ter o Overwatch 2. Oh, we are going to have so much fun. It is going to be so awesome. So, we have a lot to talk about, right? First and foremost, you have to remember that Overwatch is a team versus team 6v6 competitive experience. And there is no way we're losing that at all. In fact, that's a huge focus. So Overwatch 2 will have a brand new core competitive game mode called Push. Now, what I mean when I say core is that you will play this in quick play, it will be played in competitive, and it will also be played by the Overwatch League. So we're really excited. Push vai ser jogado em quick play, competitivo e no Overwatch League. Everybody here today to have a chance to play it and tell us how awesome and balanced it is. Todo mundo aqui pode jogar e dizer quão maneiro e balanceado é. Our first Canadian map. It's over in Hall A, so we Primeiro mapa canadense em Toronto. We think it'll be awesome. Now, when I talk to lots of you, there's a common request that you want out of Overwatch, and Overwatch 2 is going to deliver on this, and that's for more story and for PvE, for cooperative experiences. Missões PvE cooperativas. Will feature a ton of PvE content. We will have a complete story experience. Uma história completa.
The first of which is called Rio de Janeiro, is also playable. Primeira delas no Rio de Janeiro e também é jogável. Wait to hear what you think about it. In addition, as you saw, we have something called hero missions, which hero missions are focused on highly replayable cooperative experience. The analogy we like to use on the team is similar to what adventure mode is to Diablo versus its campaign. That's what hero missions are intended to be. Hero missions funciona como o modo de aventura de Diablo 3, enquanto a Story Missions é o modo campanha. It's going to be a ton of fun. Now, you might have also noticed the heroes all have a new look to them. Every one of the 31 Todos os heróis têm novo visual. More are getting an upgraded look to them. And there's a really awesome panel that's going to happen tomorrow on Saturday in here that is going to go through all of the engine upgrades that are coming to Overwatch 2 and all of the new looks and explanation of the new art style that I'm really excited about. Now, Overwatch and Overwatch 2 at their core are all about heroes, and we know that we cannot make a brand new Overwatch game without having new heroes. So Overwatch 2, in addition to featuring Sojourn, who we are not talking about today, besides just confirming that she is here. Além de Sojourn, que eles não vão falar nada agora. That will come with the game. And we're very excited about E estão falando que Overwatch 2 vão vir com vários heróis novos. Like, why a sequel? Or what does that mean to me as a player of the original game? I put so much time. Por que uma sequência ou o que significa para mim que jogou o original? And for us as gamers, you know, sequels make us nervous more than anything else. So what we're hoping to do with Overwatch 2 is really redefine what a sequel means. And I think some explanation is in order right now. So redefinir o que é uma sequência. Explicação. Original players of Overwatch, players of the current Overwatch game, you will get to play on all of the same maps as Overwatch 2 players, including all of the brand new maps that are coming to Overwatch 2, and you will get to play with all of the same heroes as Overwatch 2 players. It will be a shared multiplayer environment where no Overwatch e Overwatch 2 vão ser crossplay. Todo mundo que joga Overwatch vai jogar nos mesmos mapas com os mesmos heróis do Overwatch 2. All of those cool accomplishments and cosmetics that we've been unlocking over the years. You know, how hard did you work for your Witch Mercy skin, for example? We want to make sure that all Overwatch cosmetics come forward with you into Overwatch 2. So todos os cosméticos de Overwatch vão ser transferidos também para Overwatch 2. We worked so hard to build this community of over 50 million players at this point. The last thing we would ever do is do anything to split what an amazing community you guys are and how much you mean to us. So Overwatch 2 is going to be amazing. We have a panel right here on this stage at 1:30 where we're going to go into a lot more detail. Now, it's time for BlizzCon. I'm staring, you know, straight down the aisle at those beautiful machines with Diablo 4 loaded on them. We've got World of Warcraft Shadowlands. We've got Hearthstone Battlegrounds. Então, ok. Ele tá falando sobre a BlizzCon para o pessoal ir lá jogar. I just want you all to remember deixar para comentar quando terminar. Be good to each other, enjoy each other this weekend. Now let's go play some video games. Have fun, everybody. E finalmente acabou a abertura da BlizzCon. Cheers, love. This concludes our opening ceremonies. Mythic Stage's panel presentations resume shortly with Diablo 4 unveiled. Have a great BlizzCon. Ok, então acabou. Acabou a abertura da BlizzCon, né? Diablo 2 Remastered não foi anunciado, ninguém mencionou sobre Diablo 2 Remastered, então
uma bola fora, minha, uma bola fora. Começaram com o pé direito com Diablo 4. Não mexeram no jogo como ele era. Como Diablo 2 ou Diablo 3, eles estavam experimentando muita coisa diferente pra tentar... Peraí. Vou botar o chat aqui de volta. Eles estavam... o que eu soube foi que eles estavam experimentando muita coisa nova pro Diablo 4 e jogando fora porque não dava nada certo, nada ficava legal, nada ficava bom o suficiente. Então eles voltaram para as origens. Action RPG isométrico, com o clima do Diablo 2, o clima mais sombrio, o clima mais gótico, né? Só espero que eles não deem uma de DC e façam uma coisa meio dark and gritty, Batman, Super-Homem escurão, não. Eu fiquei legitimamente curioso para ver o jogo, tá? Como eu já tenho experiência anterior com o Diablo 3, desde antes do lançamento, eu vou ficar um pouco cético. Eu vou esperar mais notícias, eu vou ver o que vai sair nos painéis da BlizzCon. Eu vou acompanhar os live blogs durante o dia. Qualquer novidade que eu achar a mais, eu posto no Twitter ou faço retweet, que vai ter um monte de gente mandando isso, né? 3 personagens jogáveis. O bárbaro, negro, né? Isso aí é tipo... eles estão focando muito na diversidade nas IPs deles, então... eles tinham no Diablo 3 o Witch Doctor negro, só que isso era um clichê, basicamente, ambulante. Os arcanistas eram asiáticos, né? Aí agora com o Diablo 4 a gente tem um druida anão gigante com as habilidades clássicas do Diablo 2. Eu acho... Uma ideia me veio agora à cabeça. Eu acho que eles não vão fazer um remaster do Diablo 2, porque eles estão pegando todas as ideias que tinham no Diablo 2 e passando pro Diablo 4. Como o druida, a Sorceress, eles puxaram a ideia do Sorceress do Diablo 1 e Diablo 2, né? Bárbaro tá igual de sempre. Adicionaram montarias ao jogo finalmente. A gente não vai precisar ficar contando com habilidades de movimento para ir de um lugar a outro no mapa o tempo todo, né? A gente monta, sai, bate e volta. Então eu tô curioso, né? Eu tô curioso. Ainda não tem minha atenção, mas eu estou curioso. Anunciaram a nova expansão, a StarCraft, não falaram nada demais. Modo novo. Modo novo não. Vai ter um comandante novo no co-op. O Mance, e é isso. Hearthstone, expansão nova. Todo mundo já sabia que ia ter. Modo novo de jogo, Battlegrounds, é Teamfight Tactics. Você não luta diretamente contra os oponentes, você luta contra minions, e os minions causam danos aos oponentes, né? Então é muito mais próximo de Teamfight Tactics, Dota Underlord, a ideia de combate indireto do que um Battle Royale, por exemplo, né? Que mais? Opa, para aqui. Acabei clicando sem misclick, né? Heroes of the Storm, só falaram do Deathwing, não falaram nada demais. Nenhuma novidade aqui. Warcraft Shadowlands, algumas surpresas em termos de lore, tá?
a gente já sabia que a Sylvanas ia pra Ice Crown e ia bater de frente com o Lich King. O que a gente não sabia que era ia acabar com o Lich King, né? Ou seja, Bolvar for Dragon não é mais o Lich King. Não existe mais um Lich King, e com isso ela abriu um portal para as Terras Sombrias, as Shadowlands. Não sei se é essa a tradução, é esse que me veio à cabeça agora. Vão ter 4 zonas novas, cada zona vai ser temática. É uma zona gótica vampírica, uma zona aranesca, aracnídea, por assim dizer. Uma outra zona que lembra muito o lado... Como é que eu vou dizer? Ele lembra muito a parte de Odin em Legion, sabe? A Titã, pronto. Que é um negócio mais Titã ligado à luz. E a zona dos druidas. Sempre tem que ter uma zona dos druidas. Floresta, céu, bonitinho, não sei o que. Me chamou a atenção uma coisa, tipo... Antes disso até. Cada uma das 4 zonas vai ter uma facção. Você vai ter que se aliar a uma dessas facções, Covenants, né? Pra progredir no jogo. Cada Covenant vai ter recompensas exclusivas. Não sei se você vai poder trocar, ou alguma coisa assim, né? Mas me chamou muito a atenção que até agora uma coisa que eles sempre fizeram nos trailers de anúncio de expansão de WoW e não fizeram dessa vez: anunciar o novo level cap, né? Legion foi até 110, Battle of Horizon foi até 120. Não se falou se vai até 130 Não se fala se vai até 130 em Shadowlands. Agora, falou-se muito de um level squish, de uma compressão de níveis, tá? Nos últimos meses, que isso estava sendo discutido internamente na Blizzard, dentro da Blizzard, e se eles não anunciaram, é porque é possível que tenha esse level squish. Como assim um level squish? Porque hoje, para chegar em 120 níveis, é muita coisa, né? Hoje tem lá a divisão de zonas, que do nível 1 ao 60 é o Eastern Kingdoms e Kalindor, né? Do 61 ao 80 você vai para Outlands e Northrend, né? Burning Crusade e Wrath of Lich King. Do 81 aos 90 ao 90? Não, do 81 ao 100 é Cataclisma e Draenor. Aí vai do 100 ao 110 em Legion, 110 e 120 em Battle for Azeroth. São 1, 2, 3, 4, 5 zonas de nível. Então é bem possível que eles façam, se for fazer um squish, eu aposto que eles vão fazer um squish para nível 60 de novo. Que aí ficaria Kalindor e Eastern Kingdoms até o nível 20. Burning Crusade e Wrath of Lich King até nível 30. Cataclisma e Warlords of Draenor até o nível 40. Aliás, nível 60 ou 70. Não, 60. Que aí ficaria Legion e Battle for Azeroth até nível 50. E Shadowlands até o nível 60. É possível? É possível. Ninguém falou nada. Vou acompanhar os painéis. Se tiver alguma coisa, depois eu falo. E finalmente anunciaram Overwatch 2. Vai ser um novo jogo. Vai ser um jogo que o pessoal vai ter que comprar para jogar, né? Ele vai ter um modo competitivo com o Overwatch. É crossplay com o Overwatch 1.
Quem tem o Overwatch 1 vai poder jogar com todos os heróis, em todos os mapas do Overwatch 2. Tá? Todos os cosméticos do Overwatch 1 vão pro Overwatch 2. Na prática, o que o Overwatch 2 inclui é o modo PvE. Na prática, o que o Overwatch 2 é o modo PvE que todo mundo queria. Vai ter um modo campanha. É co-op, 4 personagens. Tá? Tem o modo campanha, onde você joga missões em uma história. E vai ter o modo o Hero Missions, as missões de herói, que é rejogar as fases de história, co-op, 4 personagens, você vai upando o seu herói, né? Você vai escolhendo talentos para eles. É full PvE. O PvE e o PvP não vão se misturar, pelo que eu entendi. Tá? Vão ser duas coisas separadas, vão ser duas coisas diferentes. PvP vai continuar sendo como é hoje no Overwatch 1, igualzinho, 6 contra 6. Mesmos heróis nos dois jogos, mesmos mapas nos dois jogos. Os heróis do PvE não vão. O que você upar no PvE, o que você pegar no PvE, o que você ganhar no PvE, as habilidades do PvE não vão influenciar no PvP. E tudo que você fizer no PvP não vai influenciar no PvE. É outro jogo que me deixou interessado. Tá? De todos os anúncios, fora os óbvios que não dão em nada, como o Heroes of the Storm, eu fiquei mais curioso. Em termos de curiosidade de saber mais sobre. Heroes of the Storm esquece. StarCraft esquece. Bizarramente, o que está menos me deixando curioso é World of Warcraft. Não sei se é porque eu passei 12 anos jogando isso e eu cansei do jogo. A menos que eles tenham mudanças drásticas no jogo, eu não devo voltar. Então não estou muito interessado em saber o que tem. Né? O Hearthstone Battlegrounds. Eu não jogo Hearthstone, mas o modo TFT em que todo mundo começa em pé igual pode ser interessante. Tá? O Overwatch 2 tá me deixando interessado porque eu gosto de jogar. Eu não gosto de jogar PVP. Então, o Overwatch me fez voltar a gostar de jogos de tiro. Tanto que um dos meus vícios atuais é Borderlands 3. Ter um modo Borderlands 3 em Overwatch é muito interessante pra mim. Eu gosto. Não sei se eu vou comprar, não sei se eu vou conseguir, mas estou interessado. E, em primeiro lugar, obviamente, Diablo 4. Já que Diablo é uma franquia muito querida pra mim. Tá? Tem um lugar muito especial no meu coração. Eu não joguei Diablo 1, mas eu joguei muito Diablo 2. Eu participei do nascimento do Diablo 3. Para quem não sabe, eu trabalhei na equipe de tradução e dublagem do Diablo 3, quando o Diablo 3 ainda estava sendo feito. Né? Então eu peguei desde o começo, eu vi todas as mudanças que o Diablo 3 teve, desde a concepção, desde o alpha até o que ele se tornou hoje. Então eu ainda estou meio com o pé atrás, estou esperando mais informações, vou esperar um pouco mais de desenvolvimento do Diablo 4 para poder pensar em pegar o jogo. Mas é um jogo que está me interessando muito e provavelmente eu vou acabar pegando em algum ponto. Overwatch 2 talvez eu pegue num futuro mais distante ainda. World of Warcraft não devo pegar. Talvez, a não ser que mude muita coisa que me traga mais surpresas do que essa abertura trouxe. Não devo voltar a jogar World of Warcraft. E os outros não me interessaram tanto. Heroes of Storm já gastei muito dinheiro com eles. Já joguei muito, mas nenhuma novidade. Nada que me traga de volta. StarCraft 2 nunca me interessou realmente, então.
E Hearthstone eu gostava de jogo de cartas, mas... né. Então... é isso. Minha análise foi... eu diria que foi uma apresentação positiva. Era esperado no começo que eles falassem logo do negócio do protesto. Esqueci o nome dele. Mas tudo bem. Que ele pedisse desculpas publicamente pela atitude deles. Damage control, puro. Iniciar com Diablo 4 falando, a gente fechou a última BlizzCon com o pé esquerdo, então vamos começar com o pé direito. Foi positivo. StarCraft 2. Tipo, eu imaginei que fosse ser uma montanha russa de hype. Diablo 4 lá em cima, StarCraft 2 lá embaixo. World of Warcraft, mais ou menos lá em cima. Hearthstone, mais ou menos lá embaixo. Né? Aliás, Heroes of the Storm lá embaixo. Hearthstone levantou um pouquinho. Overwatch 2 levantou a bola de novo e encerrou. Eu diria que eu daria uma nota 7. 6,5, 7 para essa apresentação. Poderia ter tido mais coisa. Os anúncios foram... os anúncios foram bons. Os cinematics estavam maravilhosos, como sempre. Já falo de novo. A Blizzard devia abrir um estúdio de produção de filmes estilo Pixar. Eles são muito bons nisso. Tanto cinematic de Diablo 4, quanto cinematic de World of Warcraft, quanto cinematic de Overwatch 2 estavam excepcionalmente bons, empolgantes, a história era maravilhosa. Aquilo era a Blizzard que eu conhecia. De resto, eu tenho que ver com os meus próprios olhos o que vai ser de tudo que eles falaram nessa apresentação, para saber se ainda há um semblante da Blizzard, do Mark Morhaime, do Chris Metzen, do Rob Pardo, do Ben Browder, na Blizzard que foi apresentada nessa BlizzCon agora, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui então. Eu realmente fiz essa live só para comentar a BlizzCon. Existem boas chances de eu voltar a streamar normalmente, quiçá, né? Com jogos, trazendo jogos, gameplay e tudo mais. E é isso.